Pastor Isaías Alves vai ler a escritura que está no Salmo 73, a partir do primeiro verso, ou o primeiro verso. Pastor Isaías, lá de Senador Canedo. Bem-vindo à plataforma Somente Crer, tudo é possível. Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Tem que ser, né? Porque se não fosse, onde nós estaríamos agora? Nós vamos nos colocar de pé e vamos ler a escritura que foi mencionada. Eu vou ler apenas os 2 primeiros versículos, depois continuo. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou que escorregassem os meus passos. Jesus. Nós não damos conta de caminhar sem o Senhor. Nós não damos conta de viver, de falar, de comer. Quer saber de uma coisa, Jesus? Nós não somos nada sem o Senhor. Então, Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos impulsione, nesse momento mais difícil da nossa vida, nesse fim de jornada, que o Senhor nos dê a graça de chegar no fim desta caminhada, em nome de Jesus Cristo, amém. Podemos assentar. Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estão através da internet, incluindo a igreja, Senador Canedo, tantos, né, o pastor Sandro e tantos. Deus os ajude e nos ajude. Há quem consiga dizer que não precisa de Deus, sabe da existência de Deus, com palavras ou com atitude eles dizem: eu não preciso de Deus. Eu me viro, depende de mim mesmo, depende de minhas decisões, se vai terminar bem ou mal, sou eu. Então há pessoas que são ousadas. Mas sabe de uma coisa, irmão? Eu ouvi um evangelista pregando, e ele disse assim, ó, viver sem Deus é possível. Eu creio que sem Deus como Senhor, porque sem Deus ninguém respira, sem Deus não há vida. Mas sem Deus, vamos aplicar assim, como Senhor regendo sua vida. É possível. Mas morrer sem Deus é terrível. Então é aqui onde nós vamos caminhando. Você vê aqui, ó, nesses versículos demais versículos. Pois eu tinha inveja dos soberbos,
ao ver a prosperidade dos ímpios? Porque não há apertos na sua morte? É o que os olhos veem. Mais firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como os outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem. E dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança. E se lhes aumenta as riquezas, parece que tudo vai bem. Meu Deus, por que eu tenho que sofrer tanto? Por que tem que ser tão difícil para mim as coisas? Por que eu tenho que escolher o caminho mais difícil? Se há meios tão fáceis. Para que tanto? Dizem eles. Você não precisa de tanto. Você não está exagerando, não? Você não está querendo ser mais santo que os outros? Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração. Do que adiantou esforçar tanto, se outros estão vivendo do jeito que querem, fazendo o que querem, estão indo para os céus? E eu tenho que viver essa vida tão limitada. Tenho que ter cuidado com o que vejo, com o que penso, com o que olho, com o que ouço, com o que falo, com tudo na minha vida. E parece que outros estão indo a passos largos para o céu, vivendo da forma que bem lhes parece. Então, em vão, tenho purificado o meu coração, tenho purificado a minha mente, tenho purificado os meus olhos, os meus pensamentos, tenho levado em retidão em vão a minha vida. E lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Vão escandalizar de mim? Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem em desolação, quase num momento ficam totalmente consumidos de temores. 24. Guiar-me-ás com teu conselho, e depois me receberás na glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? Aí você começa a se ver totalmente sozinho, mas você tem para onde olhar.
Você tem onde firmar a sua convicção, a sua âncora. É difícil jogar a âncora no chão escorregadio como esse, mas Deus te deu um lugar para você fincar a sua âncora e se encontrar estabelecido. A quem tenho no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a força do meu coração, é a minha porção para sempre. Sabe uma coisa, o irmão Brana se encontrou numa situação, teve um momento, ele pensou, meu Deus, depois de fazer tanto, depois de trabalhar tanto, com tanta retidão, pessoas que aprenderam de mim, comigo, se inspiraram comigo, olha como estão, e dizem que são abençoados, e eu, com aquela igrejinha lá naquela esquina, será o que Deus quis dizer para o mundo inteiro, para nós, quando Jesus esperou ele sair do lado de fora e disse assim, sabe, Billy, eu sou a tua porção. Realmente, o que Deus disse com aquilo? Eu sou a sua porção. Jesus dizer para você assim, meu filho, está difícil? É verdade, está difícil. Jesus não vai negar que você está enfrentando uma coisa difícil. Mas Ele vai dizer assim para você, mas de todos os modos, eu sou a sua porção. Existe porção melhor do que esta? Ter tudo que você quer realmente é o que vai resolver o seu problema. Jesus tinha tudo o que eles precisavam. Tudo que eles necessitavam, Jesus tinha, como Ele tem hoje, no século 21. Mas não é o que eles querem. Às vezes você não tem tudo que você gostaria de ter, mas você tem o quê? O que você realmente tem? Você troca o que você tem pelo que eles têm? Certamente que não. Então o que te falta, irmão? O que te falta, irmã? Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Balaão teve por opção não ter Deus. Ele disse que não precisava de Deus com a sua atitude. Mas e quando Balaão fechou os seus olhos? Mesmo ele andando na contramão com Deus, ele ainda usufruía do dom. Por isso ele pensou que não precisava de Deus. Mas e Moisés? Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. É bom para você? Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Aí você diz assim, mas eu preciso do Senhor. Eu preciso, eu necessito, eu não dou conta de nada, eu não sou nada. Eu preciso de Ti, Senhor. Aí você pega um mancebo de qualidades. Gente, Jesus não negou a vida eterna para o mancebo de qualidades, foi ele que recusou. Ele não perguntou o que eu devo fazer? Jesus disse para ele o que ele tinha que fazer. Então a responsabilidade voltou para suas mãos.
Você quer de verdade ter vida eterna? Ele insistiu, tudo que Jesus perguntou, ele respondeu. Eu não daria conta de responder como aquele mancebo respondeu, eu não teria coragem. E nem teria bagagem suficiente para dizer que, como ele disse. Mas tem uma coisa, quando Jesus dissesse a última coisa, eu ficaria com aquela. Como você ficou? Do que adianta ser tão rico de tantas coisas? E quando Jesus pedir uma coisa só, mas que define todas elas, você não der conta. Essa mensagem de liderança, o irmão Brana trata isso de uma maneira tão interessante. Olha só, no 75, vamos resumir isso. Um mancebo de qualidade, ele pensava que era um grande indivíduo. Começa por aí, você também não se vê nada. Pessoa, uma grande pessoa, está vendo? Porque ele era bonito. Você olha no espelho e ele não mente, mas ele se via bonito. Era jovem. Ele não estava olhando lá no fim do caminho. Ele estava bem aqui. Agora, se está bem aqui, para que preocupar com o fim? Ele só estava olhando para cá. Sou jovem, sou bonito, sou rico, posso comprar qualquer coisa que eu quiser. Posso ter estas moças e, ora, todas estas gostam de mim. Sabe que uma das coisas terríveis é uma condição dessa? Melhor se aquele rapaz fosse feio, horrível, com cicatriz no seu rosto, mas temesse a Deus. E tivesse apenas duas qualidades, fosse trabalhador e fosse cristão. Do que ser tudo aquilo e não ter o caráter de Deus. Ele pensava que era um grande homem, e está vendo? Ele teve tudo isso. Ele tinha seguido as instruções de seu pai e tudo mais. Ele tinha até religião. Vou à igreja. E você sabe que muitos escondem de trás dessa capa. Ah não, folha de figo é só lá nas denominações, está enganado. Você pode criar uma folhinha de figo aqui dentro da mensagem. Você pode ter isso apenas como a cobertura. Apenas para estar bem religiosamente e satisfazer apenas o seu desejo de religião. E não entrar na fase do novo nascimento. Está vendo? Muito popular, rico, famoso. 78, pode ser que você ouça pessoas dizerem isso. E eu tenho, bem, olhe, ele tem me abençoado. De modo algum quer dizer que é isso, está vendo? Estou abençoado, estou próximo, estou bem. Seria melhor se estivesse dizendo eu estou mal, mas estivesse bem espiritualmente falando. Bem, você sabe, 86. Depois de um tempo, esse homem rico, quando ele viu que tinha dinheiro para comprar todo tipo de remédio, se ficasse doente. Ele tinha tudo, mas não tinha Deus. Ele achou que não precisava de Jesus.
Parecia que o preço de ter Jesus era mais alto do que o que ele possuía. E o preço era mais alto do que suas pretensões. Não. Se para ter vida eterna eu tenho que fazer isso, eu tenho que virar as costas de fato das coisas que eu realmente amo nessa vida. Não, eu não vou virar minhas costas. Eu não vou virar minhas costas para aquilo que eu gosto, que eu quero. Afinal de contas, eu faço o que eu quero. O médico, o psicólogo disse, quer saber de uma coisa? Se você quiser ser feliz, faça só o que você quiser. Não faça nada que lhe contrarie. Não, por que você tem que se contrariar? Desejou, faça. Ele podia comprar todo o remédio se ficasse doente, tinha todo tipo de médico, então ele estava garantido, né? Mas sabe, às vezes os médicos não podem nos ajudar, remédio não nos ajuda, nada pode nos ajudar, só Jesus. E isso ele virou as costas. Dependemos da misericórdia de Deus. E ele chegou ao fim do seu caminho. Os médicos não podiam ajudá-lo, as enfermeiras não podiam ajudá-lo. E o remédio não podia ajudá-lo. E ele morreu. Sem Jesus. E então, quando sua alma deixou seu corpo, está vendo? Ela deixou todo o seu dinheiro. A alma não carrega cartão de banco? Já pensou se tivesse jeito, tem de ir para o inferno com um cartãozinho e comprar as coisas lá no inferno? Não, eu não trouxe o dinheiro não, mas trouxe o cartão. Pode ser no débito, não precisa nem ser no crédito, no débito mesmo. Débito automático. Não, o crédito é para pagar depois, o débito você debita na hora, tem dinheiro na conta. Só que não tem como levar o cartão, não tem como levar nada. Eu não quero nem deixar os outros pagar, com o que eu tenho lá eu pago, é nisso que eu quero dizer. Mas não leva. Fechou os olhos, entra numa ou noutra dimensão que não usa nada dessa dimensão. É por isso que ter Jesus é a coisa mais milionária que existe. Quem morre sem Jesus é pobre, miserável. Mas quem morre com Jesus Cristo tem vida eterna, tem os céus, tem tudo. E tem outra coisa, quem morre com Jesus também não leva cartão. Mas tem tudo. Às vezes você chega no estabelecimento com o seu cartãozinho e fala, não, essa bandeira não pega aqui não. Mas com Jesus é sem dinheiro e sem preço, é palavra falada. Você fala e acontece. É isto, basta dizer uma palavra. Se esta palavra é acompanhada de fé perfeita, então Deus está por trás disso, então Deus sustentará o que você disser, meu irmão. Do que você precisa se você tem Jesus, minha irmã? Do que você precisa, meu irmão, se você tem Jesus? Você é o homem, a mulher mais rica da terra.
Mas eles ofereceram-lhe um funeral bem grande. Talvez puseram a bandeira a meio mastro. E o prefeito da cidade veio. E o pregador veio e disse: nosso irmão foi agora para a glória. Todo mundo fica arrepiado, não é? E todo mundo realmente foi. E todos eles gostaram disto. Mas a Bíblia disse que ele levantou seus olhos. Quando a pessoa fecha os olhos, só tem duas dimensões, onde ela abre os olhos, ou na quinta ou na sexta. E é definido aqui, agora. Qual das duas portas se abrirá para nós? Nós temos decidido aqui, você fez sua opção aqui. Não será o culto fúnebre aqui que decidirá a sua vida eterna, é hoje, você tem vivido isto. Você tem vivido a sexta dimensão ainda hoje. É por isso que quando você fechar seus olhos, não depende da mensagem do pastor, não depende de nada. Depende de quê? Do caminho que você propôs andar, percorrer nessa estrada, na estrada da vida. Você decidiu andar com Jesus, então você vai ver Jesus. Você estará com Jesus. Então ele levantou seus olhos no inferno, no tormento, e olhou além daquele grande abismo lá, e viu aquele pedinte que tinha se deitado ali deitado lá nas suas feridas, lá no céu. Um pobre milionário, um rico miserável agora. É melhor ser um pobre milionário. Quem tem Jesus é milionário de verdade, tem toda a terra, não é um pedacinho de terra aqui. Às vezes tem muitos que se intitulam milionário porque tem milhões aí, que vai ser queimado num desses dias, não é? Mas quem tem Jesus herdará a terra. E ele clamou: envie Lázaro aqui embaixo com um pouco de água. Essas chamas estão atormentando. Ele vendo e tomou está vendo? Ele tomou a escolha errada na vida. Está vendo? Quando ele chegou no fim do caminho para deixar a vida. Só isso aqui, desta mensagem. Como poderia vencer 91? Alguns, vamos lembrar disso. Alguns de cada era venceram a tentação da era. Não esqueça que tem a tentação desta era. O espírito desta era está aí. Você vai vencer o espírito dessa era ou não vai? Se você tem adquirido o Espírito Santo, você vai vencer, assim como eles venceram. Foram poucos, alguns, e você tem que estar no meio desses alguns. Hoje você leu 99, mas aqui no finalzinho do 106. Mas recordem, maior o que está em você do que o que está no mundo. Você deve compreender que o Espírito Santo que está em você já venceu estas coisas. E Ele está em você, e você pode vencer através dEle. Mensagem sede. Parágrafo 224. Eu pensei em ler 215, a história daquele garimpeiro. Mas depois, se você quiser, você pode ler, é uma história muito boa. A campainha, não é? Aquele garimpeiro achou que não precisava da campainha. Ele optou viver sem a campainha. Mas chegou a hora que ele morreu, exatamente por faltar aquela campainha. No caso dele era o seu cachorro que lhe avisava. Ele morreu
porque optou viver sem aquilo que era a sua salvação. 224 em diante. Como a senhora, em nossa cidade que viemos, ela me falou, uma mocinha foi lá na igreja, uma mocinha muito, muito boa. Ela estava descendo a rua. Ela tinha cabelos longos, como você tem, então com Jesus. Você sabe, e seu cabelo preso para trás, liso, como uma cebola descascada, mas com Jesus. Aproximadamente assim, e sua face parecia sem nenhuma maquilagem, nenhuma, isso quer dizer sem nem mesmo aquelas disfarçadas. Você sabia que hoje tem batom de crente, tem esmalte de crente, tem tanta coisa de crente? Tem mesmo. Só ainda não conseguiram fazer para cristão, mas para crente tem. Tem cerveja de crente, tem tudo de crente hoje. Hã? Tem filme, eu ia chegar ali, aqui na frente ele fala sobre isso. Tem até filme de crente. Tem jogos de crente, baralho, tem carnaval de crente, tem tanta coisa de crente hoje. Não precisa ir para o mundo mais não, gente. Arranjaram um jeito de trazer o mundo para dentro da igreja. Mas para trazer o mundo para dentro da igreja, tem que tirar alguém. E esse alguém é Jesus. Agora, graças a Deus, nós não perdemos Jesus. Nós preferimos nos privar de tantas coisas que temos direito até, gente, mas por não nos convir. Sem nenhuma maquilagem. Eu pensava que era errada essa palavra, mas não é não, viu? E esta moça, eu pensava que era maquiagem. Mas está certo essa palavra aqui. Todas duas. E esta moça costumava criticá-la. Dizia, se você não tivesse aquele pregador imbecil, lá do Tabernáculo da Fé, que está ainda no espírito da mensagem, bem entendido. Que você tem lá em cima, aquele idiota, retrógrado, passado de moda. Tudo bem, nós somos retrógrados de verdade em relação a isso. E estamos passados da moda do século 20, 21. Nós estamos na moda de Sara, na moda de Abraão. É verdade ou não é? Aleluias, nós estamos na moda de São Paulo. E a moda de São Paulo levou as cristãs para os céus. Onde vai parar a moda do século 21? De pregadores efeminados, misturados com o diabo, com o espírito religioso, que é a marca da besta. Estão com medo desse chipzinho que estão lançando aí. Coitados. Se referindo a mim, ao irmão Brana, você poderia ter uma aparência decente, não de uma velha, mas você parece com algo tirado de uma loja de antiguidade, mas é verdade. A nossa loja começou lá com Abraão. É antigo mesmo, a sua fé é antiga. Mas é uma fé, é uma loja, é uma moda que tem sustentabilidade. A moda deles não tem não. Eu lembro quando eu era menino,
Tem muitos aqui que se lembram disso, né? Aquela moda boca de sino. Eu parava assim com a caixinha de engraxar e ficava igual bobo olhando. Aqueles idiotas, que a gente quando é menino também é idiota, quer copiar tudo. Os adolescentes hoje, existe uma moda assim que eles alisam o cabelo aqui e faz um tupete, fica parecendo um galo, mas é um tupete de cabelo. Deveria pintar de vermelho aquele tupete. E eu lembro o seguinte, que eles usavam eu estou falando que começa na casa da gente, né? Graças a Deus eles tiraram esse tupete aí. Mas eu também fui idiota, eu também quando tinha cabelo, graças a Deus tirou. Se tem um juízo que eu sou feliz, foi Deus ter tirado. E quando eu cortei meu cabelo, então, se vocês observar uma fita, uma pregação antiga, parece que eu ainda estava puxando aqui, tentando ajeitar. Um dia eu falei, quer saber um negócio? Essa coisa é hipocrisia. Eu cheguei no irmão Sebastião e falei, irmão Sebastião, corta baixo. Corta baixo, irmão Sebastião. Ele falou, você tem certeza, irmão Isaías? Eu falei, corta, irmão. Eu não quero puxar meu cabelo nunca mais. Corta baixinho. Eu cortei e fui para a igreja. Cortei no sábado. Quando foi no domingo, depois da escola, eu estou lá, esfregando a mão na casinha de literatura, até que a irmã Zélia chegou. Quando ela chegou na portaria, olhou, ele era careca e estava escondendo. Gente, eu já estava numa vergonha tão grande naquela hora, eu falei, graças a Deus, eu já venci esse complexo. Ei, Mazélia, você me deve uma, né? É custosa demais, né? É assim mesmo, deixa a vez dele, está chegando. Está dando jeito, né? Mas olha só, meu Deus, eu tenho que adiantar aqui para não ter que pular. Olha só, é bem rápido essa história aqui. E aí eu ficava olhando aqui esse sapato lá, e não sei se vocês lembram que os idiotas ficavam assim, com a mão no bolso, para frente e para trás. Para quê? Para esconder o sapato, e apareceu o sapato que era bico fino, e eles engraxavam e depois colocavam a vela assim, queimando a graxa para ficar bem ilustrando. Eu acho que o irmão Sidney, você usou isso, viu, irmão Sidney? Você está com a carinha muito... E aí, quando você vê as fotos, eu acredito que qualquer um deles que vive hoje fala, meu Deus, mas eu usei essa coisa. A moda deles sai de moda. Fica cafona. Eu disse, houve fotos minhas que eu rasguei. Mas a moda de Jesus nunca saiu de moda. Tem 6.000 anos a moda de Deus e ela nunca saiu de moda. Nenhum cristão se vê como uma coisa indesejável, estando ajustado com aquilo. Não, deixa esse negócio para lá, né? Vamos aqui. Olha só. Mas aí olha só, o que aconteceu aqui com quem anda sem Jesus? E ó, ela simplesmente a censurava todas as vezes que ela via daquela maneira. Dizia, o nosso pastor tem a mente liberal, ele é legal. Disse, ele os conhece. Por que você faz assim? Isto não significa nada. Não significa nada. Jesus só quer o coração. Como você se veste e pensa. Deus não preocupa com isso, Deus não olha isso. O irmão Bruno vem e diz assim, significa sim. A Bíblia de Deus diz que significa, viveremos através de cada palavra. Então esta mocinha nunca deu atenção alguma para ela, seguia em frente. Ela é uma missionária agora. Aquela mocinha errada que queria viver do jeito dela. Então esta jovem pegou uma doença venérea, esta missionária que vestia de qualquer jeito e censurava a irmãzinha lá do tabernáculo, e ela morreu. Um amigo meu bombou fluido de embalsamamento nela quando ela estava morrendo. Ele me disse, depois que ela morreu, ela continuou cheirando o fluido
ela tinha um buraco comido em seu lado, doença venérea, e eles nem mesmo seus pais sabiam o que havia de errado, e ela morreu. Mas antes de morrer, ela ensinava na escola dominical, sem Jesus. E todo o seu pequeno grupo da escola dominical veio. Eles queriam vê-la quando se fosse para os céus, sem Jesus. Os anjos vindo e levando-a embora. Sem Jesus, eu duvido. E o seu pastor do lado de fora. Que coisa, hein? Fumando um cigarro. Estava com Jesus ou sem Jesus? Andando de um lado para o outro pelo corredor no hospital. Sua alma mesmo estava perturbada, porque ele sabia o fim daquela moça. E todos iam cantar quando ela fosse morrer. Vocês sabem, eles sabiam que ela tinha que morrer. Os médicos disseram que ela estava morrendo. Então todos eles foram ver os anjos virem para levá-la embora. De repente, quando ela encarou a realidade, agora, ela era um membro da igreja fiel. Era crente. Há uma diferença das coisas, né? Ela era professora da escola dominical e uma fiel membro da igreja de uma grande e boa denominação. Mas quando ela começou a lutar, a morte a atingiu, seus olhos se projetaram para fora e ela disse: estou perdida. Perdi todo o meu tempo, andei minha vida sem Jesus. Ela disse: estou perdida, vá, chame o pastor. É a hora pior da vida de um homem que prega, é olhar o irmão dentro de um caixão. Se ele tem consciência não cauterizada. Eu entreguei todo o evangelho? Ele jogou o seu cigarro fora e entrou e disse: aqui. Pediremos ao médico para lhe aplicar uma injeção hipodérmica. Como ela fazia espiritualmente, ele fazia com ela espiritualmente, agora ele queria fazer na carne. Ela disse: não quero nenhuma injeção hipodérmica, agora eu estou vendo a realidade. Disse: enganador dos homens. Cruel, não é? Um homem ouvir uma coisa dessa. Às vezes você não entende seu pastor quando está no púlpito, bradando contra o pecado, e se dá por ofendido. Mas é meu filho, eu sou isso, eu sou aqui na igreja, eu dou minha vida, então teria que ser do jeito. Enganador dos homens, estou morrendo, estou indo para o inferno, estou perdida porque você não me disse a verdade. Me trago aquela mocinha, conduze, traga-me aqui rapidamente. Ela está certa. Por que ela estava certa? Porque ela está com Jesus, porque ela precisou de Jesus, andou com Jesus, viveu com Jesus. E quando você chegar na última hora da sua vida, você vai morrer com Jesus. A melhor hora da vida de um cristão é quando ele tem que deixar essa dimensão, porque você vai desta dimensão para outra nos braços de Jesus. Deus continue te abençoando. Você é um dos poucos que vence nessa era, em nome de Jesus Cristo, amém.